Você já ouviu falar de Andrei Chikatilo? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo o que você faria se descobrisse que o mal absoluto vivia na casa ao lado. Imagine um mundo cinzento. Não apenas o cinza do concreto ou do céu nublado de um inverno interminável, mas um cinza moral, opressivo, onde a individualidade é esmagada em nome de um bem maior que nunca. Chega. Estamos na União Soviética, final dos anos 70. Uma superpotência que enviava homens ao espaço, mas que não conseguia admitir que, em suas próprias ruas, nas sombras de suas florestas de bétulas e nas margens lamacentas de seus rios, um predador estava caçando. A doutrina oficial dizia que o assassinato em série era uma doença do capitalismo, uma decadência do Ocidente. No paraíso socialista, serial killers não existiam. E foi exatamente essa cegueira, essa arrogância ideológica, que permitiu que o açougueiro de Rostov operasse impunemente por mais de uma década. Mas para entender como um homem comum, um avô, um funcionário de fábrica, um membro do partido, se transformou em uma das bestas mais vorazes da história humana, precisamos olhar para dentro do abismo. Não comece imaginando o monstro preso na jaula no tribunal, aquele homem de cabeça raspada olhando com desprezo para as câmeras. Esqueça essa imagem por um momento. Pense em uma criança faminta, crescendo. Na Ucrânia dos anos 30, durante o Holodomor, a grande fome planejada por Stalin. A terra era um cemitério a céu aberto. As pessoas comiam cascas de árvores, sapatos de couro fervidos e, nos casos mais extremos e sussurrados, a carne dos próprios mortos. É nesse caldeirão de morte que a psique de Andrei Romanovich Chikatilo foi forjada. A mãe de Andrei contava histórias para ele, não contos de fadas, mas contos de terror real. Ela sussurrava que ele tinha um irmão mais velho, Stepan, que havia sido sequestrado e devorado por vizinhos famintos. Nunca saberemos se Stepan realmente existiu ou se foi uma fábula macabra, nascida do delírio da fome. Mas para o pequeno Andrei, aquilo era a verdade. A lição foi aprendida antes mesmo que ele soubesse ler. O mundo é um lugar onde você come ou é comido. A carne humana não era sagrada, era sustento, e essa semente, plantada na terra estéril de sua infância, ficaria dormente por décadas, esperando o gatilho certo para germinar. Ele cresceu como um pária. Era fraco, sofria de incontinência urinária, o que lhe rendia surras humilhantes da mãe e bullying implacável na escola. Ele era o alvo, a piada, o rejeitado. Na vida adulta, essa inadequação se manifestou de forma devastadora em sua sexualidade. Chikatilo era impotente. Ele não conseguia performar o ato sexual convencional. Para a maioria dos homens, isso seria uma fonte de frustração ou vergonha, tratável ou suportável. Para Chikatilo, tornou-se o motor de uma raiva vulcânica. Ele descobriu quase por acidente que o medo, o sangue e a asfixia eram os únicos combustíveis capazes de despertar sua virilidade morta. A excitação não vinha do amor ou do desejo, vinha do domínio absoluto sobre a vida de outra pessoa. Avancemos para 22 de dezembro de 1978. A cidade é Shakhty, uma região de mineração sombria e industrial. O inverno já havia chegado. A noite caía cedo, cobrindo as ruas mal iluminadas com um manto de invisibilidade. Andrei Chikatilo, agora com 42 anos, um homem, casado e com filhos, avista uma menina no ponto de bonde. Helena Zakotnova, de apenas 9 anos. Ela estava sozinha. O plano dele não era sofisticado. Não havia a frieza calculada que veríamos anos depois. Era um impulso bruto, uma necessidade física insuportável. Ele a convenceu a ir com ele até uma pequena casa que ele havia comprado secretamente, um casebre miserável à beira do rio, que ele chamava de Mazanaka. O que aconteceu dentro daquelas 4 paredes é o nascimento do monstro. Ele tentou abusar dela, mas sua impotência o atingiu como um soco. A frustração virou fúria. A menina gritava, lutava, e no momento em que ele apertou as mãos em volta do pescoço dela,
No momento em que a vida começou a se esvair e o corpo dela convulsionou em agonia, Chikatilo sentiu algo que nunca havia sentido antes: poder. E com o poder veio o prazer. Ele a esfaqueou freneticamente. O sangue quente, o cheiro metálico, o silêncio repentino que preencheu o quarto. Ele havia cruzado a linha. Mas aqui reside a primeira grande tragédia dessa história. O erro que custaria dezenas de outras vidas. O sistema soviético precisava de um culpado rápido. Eles não podiam ter um maníaco solto. Isso causaria pânico. E o pânico era inimigo do Estado. A polícia prendeu um jovem chamado Alexander Kravchenko. Ele já tinha antecedentes por um crime menor. Era o bode expiatório perfeito. Apesar da falta de provas concretas, apesar de Kravchenko ter um álibi, ele foi torturado até confessar um crime que não cometeu. Foi julgado, condenado e executado com um tiro na nuca. A justiça soviética lavou as mãos. O caso foi encerrado e os arquivos foram trancados. Enquanto isso, o verdadeiro assassino, Andrei Chikatilo, assistia a tudo das sombras. Ele viu que o sistema era falho. Ele viu que poderia matar e que outros pagariam o preço. A execução de Kravchenko não foi apenas um erro judicial. Foi uma permissão. Foi como se o Estado tivesse dado a Chikatilo uma licença para caçar. Ele percebeu que era invisível. Ele era um membro do Partido Comunista, tinha uma família, um emprego respeitável como professor e depois como funcionário de suprimentos. Quem suspeitaria de um homem que caminhava com uma pasta de couro surrada e óculos de aros grossos? O ano de 1981 marcou o início da verdadeira tempestade. Chikatilo mudou de emprego e começou a viajar a trabalho. Isso foi crucial. Agora ele não estava mais preso a uma única cidade. Ele tinha o vasto sistema ferroviário e rodoviário da região de Myazov e Rostov à sua disposição. Estações de trem e rodoviárias tornaram-se seus terrenos de caça. Eram lugares de trânsito, de anonimato, cheios de pessoas vulneráveis, fugitivos, jovens perdidos, mulheres voltando tarde do trabalho, crianças brincando longe dos olhos dos pais. Ele desenvolveu um método. Ele não perseguia suas vítimas. Ele as atraía. Ele era mestre em identificar a carência. Se a vítima parecia com fome, ele oferecia comida. Se parecia perdida, ele oferecia direção. Se parecia solitária, ele oferecia uma conversa paternal. Sua aparência inofensiva era sua arma mais letal. Ele parecia um tio, um avô, um burocrata entediado. Ninguém olhava para Andrei Chikatilo e via um predador. E assim, ele começou a matar com uma frequência aterrorizante. Larisa Tkachenko, 17 anos. Lyubov Biryuk, 13 anos. O padrão se repetia, mas com uma escalada na violência que desafiava a compreensão dos médicos legistas. Os corpos eram encontrados em estados que faziam policiais veteranos vomitarem. Não era apenas assassinato, era aniquilação. Olhos removidos, porque Chikatilo acreditava na velha superstição de que a retina de uma pessoa morta grava a última imagem que viu, e ele não queria que seu rosto ficasse impresso nos olhos das vítimas. Órgãos sexuais mutilados ou removidos, mordidas profundas. Ele não usava apenas uma faca, ele usava os dentes. Ele tentava literalmente consumir suas vítimas, num eco grotesco daquela fome ancestral que assombrava sua infância. A cada corpo encontrado nas matas ao redor de Rostov, a pressão sobre a polícia aumentava. Mas eles estavam cegos. Eles procuravam por gangues, por elementos antissoviéticos, por qualquer coisa que se encaixasse na narrativa política. O detetive encarregado, Viktor Burakov, era um homem inteligente e dedicado, mas estava lutando com uma mão amarrada nas costas pela burocracia e a outra pela falta de tecnologia forense. Não havia análise de DNA como conhecemos hoje. A ciência criminal engatinhava. Burakov percebeu algo que seus superiores se recusavam a ver. Todos esses crimes eram obra de um único homem. Ele cunhou o termo Cidadão X. A investigação tomou proporções gigantescas. A Operação Lesopolosa, Cinturão Florestal, foi lançada. Milhares de policiais foram mobilizados para vigiar estações de trem e pontos de ônibus.
Eles se disfarçavam, patrulhavam, paravam suspeitos. E aqui acontece um dos momentos mais inacreditáveis, um daqueles acasos que fazem você questionar se o destino estava protegendo o assassino. Chikatilo foi parado, mais de uma vez. Em uma ocasião, em 1984, ele foi detido em uma estação de trem por comportamento suspeito. Ele carregava uma pasta. Dentro dela, uma faca de cozinha, corda, vaselina e uma toalha suja. Itens que gritavam assassino. Mas ele tinha uma explicação plausível para tudo. A faca era para cortar salame e pão durante as viagens. A vaselina era para barbear. E o mais importante, ele tinha a carteirinha do partido. Naquela época, a carteirinha do Partido Comunista era um escudo quase impenetrável. Prender um membro do partido exigia aprovações, burocracia, medo. Os policiais hesitaram. E então veio o erro científico que selaria o destino de dezenas de outras vítimas. O sangue. Eles haviam encontrado sêmen em uma das cenas do crime. A análise indicava que o assassino tinha sangue tipo AB. Chikatilo foi testado. O sangue dele era tipo A. A ciência disse, não é ele. Ele foi solto. O que os cientistas soviéticos da época não compreendiam completamente, ou falharam em testar adequadamente, era o fenômeno dos não-secretores. Uma anomalia biológica rara onde o tipo sanguíneo encontrado nos fluidos corporais, como sêmen ou saliva, difere do tipo sanguíneo encontrado no sangue venoso. Chikatilo era um paradoxo biológico ambulante. Seu sangue dizia uma coisa, seu corpo dizia outra. E por causa desse detalhe microscópico, o monstro caminhou para fora da delegacia, livre para matar novamente. Imagine a sensação de invencibilidade dele. Ele havia sido pego, interrogado, testado e liberado. Em sua mente distorcida, isso não era sorte. Era providência. Ele era o instrumento de uma força maior. Ele se via como um limpador, livrando a sociedade dos fracos, das prostitutas, dos perdidos. A matança não só continuou, como se intensificou. Entre 1984 e 1990, a contagem de corpos subiu vertiginosamente. Meninos, meninas, mulheres adultas. Ninguém estava a salvo. Ele atacava em plena luz do dia, em parques, perto de estações. A confiança dele era tamanha que ele começou a correr riscos maiores. Mas, ao mesmo tempo, a psique de Viktor Burakov, o detetive, estava se fraturando. Ele vivia e respirava o caso. Ele dormia no escritório. Ele estudava psiquiatria criminal, algo que era visto com desconfiança na URSS. Ele chegou a consultar um psiquiatra, o Dr. Alexander Bukhanovsky, pedindo algo inédito, um perfil psicológico do assassino. O que Bukhanovsky escreveu foi um retrato tão preciso da alma de Chikatilo que parecia bruxaria. Ele descreveu a idade, a aparência, os problemas sexuais, a infância traumática, a vida dupla. Ele descreveu o homem que eles tinham tido em suas mãos e soltado. O perfil de Bukhanovsky deu um novo fôlego à investigação. Eles sabiam quem procurar, mas o quem era uma agulha num palheiro de milhões de cidadãos soviéticos. O ano é 1990. O muro de Berlim caiu. A União Soviética está desmoronando. O caos político toma conta. Mas a Operação Lesopolosa continua, firme, obstinada. A polícia decide mudar a tática. Em vez de apenas vigiar, eles começam a saturar as áreas florestais e as estações com agentes à paisana. Em 6 de novembro de 1990, um policial chamado Issa Kostoev, que havia assumido o caso, recebe um relatório de um oficial que estava vigiando uma estação de trem em Donleskos. O oficial relatou ter visto um homem saindo da floresta. Ele usava roupas comuns, óculos, carregava uma pasta. O oficial o parou, checou seus documentos. O nome, Andrei Romanovich Chikatilo. O oficial notou algo estranho. O homem tinha um pequeno curativo no dedo e sua bochecha estava arranhada. Chikatilo disse que tinha ido colher cogumelos, mas suas roupas estavam limpas demais para quem andava no mato, e ele não tinha cogumelos. No entanto, sem provas de um crime naquele exato momento, o oficial o deixou ir, mas fez um relatório detalhado. Dias depois, um corpo foi encontrado naquela mesma floresta.
Svetlana Korostik, 22 anos. A conexão foi imediata. O homem, visto saindo da mata. O corpo encontrado. O nome no relatório. Kostoev ordenou a prisão imediata. Em 20 de novembro de 1990, Andrei Chikatilo foi abordado na rua. Ele estava voltando do trabalho, carregando um jarro de cerveja de 3 litros. Quando os policiais o cercaram, ele não resistiu. Mas havia uma arrogância fria em seus olhos. Ele achava que, mais uma vez, a ciência falha, ou sua carteira do partido o salvariam. Ele foi levado para a sede da KGB em Rostov, mas desta vez não haveria erros com tipos sanguíneos. Desta vez, eles tinham o perfil de Bukhanovsky e, o mais importante, eles tinham a vontade de ferro de não deixar o cidadão X escapar novamente. O interrogatório de Chikatilo é um estudo de caso em psicologia forense. Durante dias, ele permaneceu em silêncio ou negou tudo. Ele se fazia de louco, cantava, falava coisas sem sentido. Ele sabia que se fosse considerado insano, escaparia do pelotão de fuzilamento e iria para um hospital psiquiátrico, onde acreditava que poderia sobreviver. Kostoev, o investigador-chefe, usou uma tática diferente. Ele não gritou, não torturou. Ele conversou. Ele apelou para o ego do monstro. Mas a barreira não quebrava. Foi então que Kostoev decidiu jogar sua última cartada. Ele trouxe o psiquiatra, o Dr. Bukhanovsky, o homem que havia visto a alma de Chikatilo através dos crimes, sem nunca tê-lo encontrado. Bukhanovsky entrou na sala de interrogatório com o retrato psicológico que havia escrito anos antes. Ele sentou-se à frente do assassino e começou a ler. Ele leu sobre a infância de Chikatilo, sobre sua vergonha, sua impotência, seus desejos sombrios. Conforme o médico lia, a máscara de Chikatilo começou a rachar. Pela primeira vez, alguém o entendia. Pela primeira vez, ele não era apenas um louco ou um criminoso comum. Ele era um fenômeno. Bukhanovsky disse a ele: "Você não é um assassino comum, Andrei. Você é único. A ciência precisa entender você. Se você não falar, você morrerá como um bandido qualquer. Se você falar, você será estudado. Sua dor será compreendida." Foi a chave que abriu a porta do inferno. Chikatilo começou a chorar. E então, ele começou a falar. E quando ele começou, não parou mais. O que saiu de sua boca foi uma torrente de horror que durou dias. Ele confessou 56 assassinatos. Ele descreveu, com detalhes clínicos e terríveis, cada ataque, cada local, cada momento de prazer sádico. Ele levou a polícia aos locais onde havia enterrado as vítimas que nunca haviam sido encontradas. As florestas ao redor de Rostov, que pareciam tão pacíficas sob a neve, começaram a vomitar seus mortos. O julgamento, iniciado em abril de 1992, foi um circo. As famílias das vítimas estavam lá, gritando, exigindo justiça com as próprias mãos. Chikatilo foi colocado dentro de uma jaula de ferro no centro do tribunal, não apenas para evitar que ele fugisse, mas para evitar que a multidão o despedaçasse. Ele havia se transformado completamente. O homem calmo e burocrata desapareceu. Na jaula, ele raspou a cabeça, deixou a barba crescer, gritava obscenidades, abaixava as calças, alegava que estava grávido, dizia que era uma vítima do regime, que a radiação de Chernobyl o havia deixado louco. Era um espetáculo grotesco, uma última tentativa desesperada de provar insanidade. Mas o juiz e o júri não compraram o teatro. Os psiquiatras confirmaram. Ele tinha desvios sexuais profundos, sim, mas sabia exatamente o que estava fazendo. Ele era são. Ele era mau. Em 14 de outubro de 1992, a sentença foi lida. Andrei Romanovich Chikatilo foi condenado à morte por 52 assassinatos comprovados. Enquanto o juiz lia o nome de cada vítima, o tribunal prendia a respiração. Era uma lista interminável de vidas interrompidas, de futuros roubados. Quando a sentença de morte foi pronunciada, houve aplausos, mas também um choro coletivo de dor que ecoou por toda a Rússia. Chikatilo foi levado para o corredor da morte na prisão de Novocherkassk. Mesmo lá, ele manteve sua ilusão.
Ele escreveu cartas ao presidente Boris Yeltsin pedindo clemência. Ele argumentava que seu cérebro deveria ser estudado, que ele era um recurso valioso para a ciência, que ele queria viver para ajudar a Ucrânia a renascer. A arrogância dele o acompanhou até o último segundo. Em 14 de fevereiro de 1994, o dia dos namorados em grande parte do mundo, a porta da cela de Chikatilo se abriu. Disseram a ele que ele seria transferido para Moscou para novos exames. Uma mentira final para um homem que viveu de mentiras. Ele foi levado para uma sala à prova de som. Não havia médicos nem cientistas. Apenas um carrasco com uma pistola Makarov. Ele foi instruído a se ajoelhar. Dizem que, no último instante, ao perceber o que estava acontecendo, o terror que ele infligiu a tantos finalmente se voltou contra ele. Um único tiro atrás da orelha direita encerrou a vida do açougueiro de Rostov. Mas a morte de Chikatilo não encerrou a história. Ela deixou cicatrizes que nunca vão desaparecer. Ela forçou uma nação inteira a olhar no espelho e ver que o mal não tem ideologia, não tem fronteiras e, muitas vezes, tem o rosto do vizinho mais quieto da rua. A história de Andrei Chikatilo nos ensina uma lição brutal sobre a natureza humana e sobre os perigos da negação. Quando ignoramos os sinais, quando colocamos a reputação acima da verdade, criamos o ambiente perfeito para que monstros prosperem. E aqui fica a pergunta que vai tirar seu sono hoje à noite. Quantos cidadãos X existem agora, caminhando entre nós, protegidos por nossa própria incredulidade, esperando o momento certo para atacar? A verdadeira parte oculta dessa história não é o que Chikatilo fez, mas o que nós permitimos que ele fizesse. Se essa história te impactou, se você sentiu o peso desse abismo, não saia daqui sem se inscrever. Nós mergulhamos onde ninguém mais tem coragem. Compartilhe esse vídeo para que a memória das vítimas nunca seja apagada pelo silêncio. Até a próxima investigação.